O fenômeno das auroras boreais ou austrais é fantástico. Luzes esverdeadas emanam da alta atmosfera e criam um cenário único. Infelizmente, as auroras não ocorrem em latitudes próximas ao Equador, o que quer dizer que não são visíveis do Brasil. Mas e se eu te disser que houve uma noite que possíveis auroras foram observadas no Rio de Janeiro? Exatamente, um fenômeno tido como impossível de ocorrer por aqui foi relatado por um astrônomo há mais de 100 anos e marca um dos poucos relatos realmente confiáveis de auroras ocorrendo em território brasileiro. No vídeo de hoje vamos conhecer a raríssima noite que auroras tomaram conta do céu do Rio de Janeiro. Quando auroras acontecem no norte do planeta, ela é boreal, mas chamamos de austral se ocorrer no sul. Basicamente, são fenômenos muito comuns em regiões circumpolares, ou seja, próxima aos polos do planeta. As auroras são fantásticas e acontecem devido à junção de fenômenos ainda pouco compreendidos da interação envolvendo o vento solar e a magnetosfera da Terra. Por milhares de anos, as auroras foram usadas para criar mitos, mas a ciência mostrou como tais eventos são pura física. Tudo começa ainda no Sol, quando a nossa estrela envia para o espaço uma tempestade geomagnética, geralmente anunciada antes por uma mancha solar. Essas manchas são regiões de tensão magnética na superfície do Sol, que aprisionam a energia que chega do núcleo. Mas uma hora, essa tensão magnética vai romper e libera para o espaço uma quantidade descomunal de energia na forma de prótons e elétrons. Uma nuvem gigantesca de plasma segue em direção ao sistema solar mais distante, a mais de 2.000 km por segundo, até que depois de 3 dias alcança a Terra após viajar 150 milhões de quilômetros. A nuvem em si não é capaz de atingir diretamente o planeta por conta do campo magnético, e as linhas que emanam a partir dos polos são capazes de desviar boa parte das partículas carregadas. Esse campo criado através do movimento de átomos de ferro no interior da Terra evita os apagões na rede elétrica e protege a nossa atmosfera de ser arrancada com o tempo por essas partículas carregadas. Curiosamente, as auroras acontecem quando uma explosão solar tem força suficiente para ionizar o ar acima de nossas cabeças. E claro, na camada atmosférica que conhecemos como ionosfera. Os prótons e elétrons são canalizados e acelerados pelas linhas do campo magnético da Terra, colidindo com os gases atmosféricos até 400 km de altitude. Eles transferem a energia entre os núcleos atômicos, forçando os gases a emitir luz através da ionização. A cor gerada acontece de acordo com o gás ionizado, e geralmente vemos verde e vermelho porque temos uma maior abundância de nitrogênio e oxigênio no ar, o que torna então mais propensos a sofrer esse tipo de fenômeno. Ao perder e ganhar elétrons, o átomo emite uma onda eletromagnética como resposta. Na verdade, isso não é um fenômeno exclusivo para o nitrogênio e oxigênio, mas acontece com qualquer elemento. Portanto, estamos diante de um fenômeno bem complexo. Mas um fato é, você provavelmente nunca viu e nunca verá acontecer no Brasil. No máximo, a gente pode observar o raríssimo Airglow, que é uma espécie de geração de luz pelas moléculas de oxigênio através da quimioluminescência. Mas de qualquer forma, as auroras são perfeitamente visíveis a olho nu e não chegam para nossa localização. A culpa disso é a forma como o campo magnético da Terra está distribuído. As linhas do campo emergem a partir dos polos do planeta, e quando as partículas vindas do Sol chegam até aqui, elas espiralam em direção aos polos, funcionando como uma porta de entrada para a energia que chega da nossa estrela. Em outras palavras, não existe campo magnético emergindo a partir do solo aqui no Brasil, mas existe uma espécie de manta magnética que nos cerca e impede a interação dessas partículas carregadas com as moléculas do ar. Bom, mas aparentemente algo aconteceu na noite de 15 de fevereiro de 1875 que possibilitou a visualização de auroras em território brasileiro.
Auroras visíveis em latitudes mais baixas não são novidade, e até aconteceu recentemente, quando pessoas no Reino Unido conseguiram observar a aparição de auroras fraquinhas no céu. No entanto, a chance disso acontecer por lá é muito maior do que aqui no Brasil, já que estão mais próximos da região do Círculo Polar Ártico, onde o nosso campo magnético acaba emergindo. No entanto, ao procurar por reportagens da época, os pesquisadores encontraram um jornal conhecido como Jornal do Comércio. E os pesquisadores da NASA, Reino Unido e Japão, incluindo até um brasileiro chamado Deni Oliveira, acharam uma reportagem onde um astrônomo chamado Emanuel Liais dizia ter observado auroras naquela noite de 1875 lá no Rio de Janeiro. De acordo com os pesquisadores, Emanuel foi diretor do Observatório Imperial naquele mesmo ano, tendo sido nomeado diretamente pelo imperador do Brasil na época, o Pedro II, onde realizava pesquisas sobre movimentos planetários e cometas. Ele adorava física ótica e tinha uma certa aptidão por fenômenos atmosféricos, incluindo na observação de auroras boreais, sugerindo até a criação de um método específico para medir a altitude em que as auroras ocorriam. Era de fato um astrônomo experiente para a época e sempre estava de olho no céu. O observador notou uma ocorrência de aurora às 19h45 hora local, quando percebeu a presença de uma luz branca no céu alinhada com o campo magnético da Terra. Mais tarde, ele notou que os raios de luz com intensidades variáveis moviam-se de oeste para leste e tomavam uma cor avermelhada na parte inferior e esverdeada na parte superior. Aparentemente, o fenômeno durou aproximadamente 40 minutos até desaparecer completamente. Os pesquisadores dizem que devemos tomar muito cuidado com esse tipo de relato, já que existem fenômenos atmosféricos que podem enganar. Só que existem algumas evidências de que as observações de Emanuel foram completamente reais. Primeiro, ele menciona que algumas nuvens passaram por baixo das auroras. E bom, ele sabia que o fenômeno teria por obrigação de ocorrer acima das nuvens devido à altitude. Em segundo lugar, a direção e coloração relatadas parecem descartar as nuvens exóticas. Esse fenômeno surgiu da direção da inclinação da agulha magnética e gerou listras brancas na direção da fonte do campo magnético. Para deixar as observações ainda mais incontestáveis, o astrônomo ainda observou as auroras através de um espectrógrafo, que é uma espécie de aparelho que é capaz de dividir a luz e obter o espectro do que você está observando. Os espectros das auroras mostram linhas de emissão, enquanto o espectro de luzes refletidas mostram linhas de absorção, e o astrônomo diz que encontrou evidências da primeira opção naquela noite. E qual é a explicação para isso? Bom, a verdade é que o Sol já emitiu grandes tempestades geomagnéticas e nem por isso temos relatos no Brasil, o que é muito estranho. Os dados escassos de atividade magnética mostraram que próximo do dia antes da observação, houve um pequeno pico de atividade, mas no dia mesmo das observações estava em baixa. Os dados foram reunidos da British Geological Survey, uma agência de pesquisa britânica. Os pesquisadores chamam o fenômeno de aurora esporádica, e parece que elas podem ocorrer mesmo em momentos de baixa atividade geomagnética. Aliás, a pesquisa ainda mostra que essa não é a primeira vez que auroras foram relatadas no Rio de Janeiro. Há indícios de que o astrônomo português Sanches Dort teria visto essas luzes no céu entre 1781 e 1788 no Rio. Muito provavelmente devem ter ocorrido também em épocas de elevada atividade magnética, mas não há como afirmar com confiabilidade que eram realmente auroras. De qualquer forma, é muito legal imaginar que auroras já puderam ser vistas aqui do Brasil. Hoje em dia, certamente por conta da poluição luminosa exagerada, seria muito difícil de ver, mas que seria legal observar, isso aí seria sim. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!